Então Deus quebrou, meus irmãos, esse protocolo, como havia falado no vídeo anterior, no tocante à tradição de não comer com os gentios. Os judeus não comiam com os gentios. E quando aquele lençol, e Pedro entendeu a respeito do gentio, quando se fala a respeito daquele lençol, é mostrando que havia uma acepção em que os judeus não poderia comer com os gentios, então havia uma separação. E Deus estava levando Pedro para esse capítulo de número 10, para que Pedro entendesse a esse respeito. E quando ele chegou na casa de Cornélio, irmão, o primeiro gentio, podemos assim dizer, a receber a palavra. E quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio deixou bem claro que não queria ouvir a respeito, meus irmãos, de tradições. Cornélio diz: Pedro, o anjo apareceu para mim, Pedro, e Deus mandou com que eu enviasse homens até você para que você viesse à minha casa. Em outras palavras, Cornélio estava dizendo: eu não quero ver tradições aqui, Pedro. Eu quero ver a palavra. Eu não quero ver o sentido das tradições que nos separa. Eu não quero ver a tradição em que os judeus apenas se reúnem entre eles e não podem se sentar na mesa com os gentios. Outra palavra, Cornélio deixou bem claro: eu quero ouvir o que Deus mandou você falar para nós, Pedro. De tal forma, irmãos, que Cornélio convidou a família, convidou os parentes. Cornélio queria ouvir de fato o que Deus tinha para eles. E quando Pedro começou a ministrar a palavra, lindo é que diz as Escrituras, que eles receberam no tocante à aplicação da palavra, quando Pedro diz que aqueles que crerem serão salvos, aí que eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Então no capítulo 10, a porta da salvação é aberta também para os gentios. Foi aberta para os judeus, foi aberta para os samaritanos em Atos 8, e em Atos 10 a porta da salvação é aberta para os gentios. No capítulo 11, Pedro agora vai tornar Jerusalém, e é um relato, o capítulo 11 é um relato do que aconteceu no capítulo 10. Ele tornará para Jerusalém, e em Jerusalém ele vai mostrar e falar o que Deus fez por ele a respeito, o que Deus fez por Pedro quando estava ministrando com os gentios. Deus batizou assim como havia feito em Pentecostes, Deus fez na casa de Cornélio. Então, observamos que no capítulo 11, veja bem que eles estão trazendo o relatório do que aconteceu no capítulo 10. Mas, irmãos, quando chega no capítulo 12, é aqui onde nós queremos nos deter. É aqui onde nós vamos ver essas três reações, ou por que não dizermos três coisas que nos incentivam, ou três certezas que nós podemos ter como encorajamento. A primeira certeza como encorajamento está no versículo 1 do capítulo 12 de Atos, quando diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Primeira coisa, que o Senhor nos dá encorajamento em tempos difíceis, é que Deus vê nossas tribulações. Esse homem que nós vem falando vídeos atrás, em que passou por tantas dificuldades, em que passou, irmãos, em cada ponto, em cada capítulo, ele passou por tempos e momentos difíceis e momentos bons. Agora, Herodes havia maltratado alguns da igreja, havia prendido a Tiago, havia matado Tiago, degolado Tiago, e agora tem Pedro em suas mãos, preso em cadeias e com o objetivo de matar no outro dia Pedro. Esse homem que Deus usou de uma maneira tremenda,
Esse homem que Deus usou de uma maneira poderosa para fazer milagre, diz que com a sombra onde Pedro passava, pessoas eram curadas. Esse homem que as Escrituras nos mostra, que, irmãos, fez grandes coisas, agora estava sendo maltratado por Herodes, estava sendo humilhado por Herodes. Mas aqui nós temos, irmãos, algo importante da parte de Deus para nos dar encorajamento em tempos difíceis. É que Deus vê todas as coisas. E Deus estava vendo o maltratamento de Herodes. Assim como Herodes Agripa, Herodes o Grande, quero dizer, havia, irmãos, mandado matar as crianças de Belém, e Herodes Antipa havia mandado degolar João Batista. Agora surge esse homem, Herodes Agripa I, fazendo coisas semelhantes com os apóstolos. Esse homem que era neto de Herodes o Grande, esse Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande, era um homem que trazia os mesmos traços nos corações de maldade, irmãos, querendo acabar com a igreja. Deus estava vendo, assim como viu as aflições de Israel no Egito, e por isso diz as Escrituras, ele desceu. Então, irmãos, primeiro podemos ver aqui que Deus estava vendo o que estava acontecendo com Pedro. Talvez você esteja passando por uma aflição, uma dificuldade, uma perseguição, uma humilhação. Mas deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. O Deus de Pedro é o nosso Deus, é o teu Deus. E ele está contemplando, e ele está vendo as suas aflições, como viu as aflições de Pedro. A questão não é nós passarmos por aflições, mas para, irmãos, como disse, nos ter encorajamento em tempos difíceis, é entendermos isso, que mesmo diante das aflições, é entendermos e compreender, Deus está nos vendo. Ele viu os 3 jovens na fornalha, e ele apareceu para livrar eles da fornalha. Ele viu Daniel ser lançado na cova dos leões, mas ele fechou a boca dos leões. Escuta, irmão, ele viu Pedro na prisão e Pedro passando por aflições. Então, observe que não é diferente com cada um de nós. Deus está vendo o que nós estamos passando. Esse Deus que Deus